A ladainha a gente vai fazer assim, fiz mais ou menos assim, para o pessoal entender direitinho. Alguns pontos da ladainha não deu para todos, são muitos, né? Mas eu peguei alguns pontos da ladainha, que as pessoas agora têm dúvida, e comparei com as mensagens bíblicas, que assim tem muito a ver. Como exemplo, esse primeiro, que eles podem até colocar o primeiro, né? Que é instrumento de Deus, né? O instrumento, deixa eu ver se eles... O número 1, né? Aí, tá aí. Filhos, é meu instrumento cercado de luz. Isso te garanto, essa mensagem do dia 7/1/97. Se a gente for ver na Sagrada Escritura, nosso Senhor fala, em Atos dos Apóstolos 15. Assim o Senhor disse, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Essa parte nosso Senhor estava falando em relação a Paulo, né? Que Paulo, ele... estava perseguindo os cristãos naquela época, né? Caiu do cavalo e ele ficou cego. E nosso Senhor estava falando, profeta Ananias, vai lá para curar ele, né? Da cegueira. E ele, não vou lá porque ele está matando os cristãos, perseguindo os cristãos. Não, vai lá porque ele vai ser um sinal meu, vai ser um instrumento. E a mesma coisa, seu Pedro também foi um instrumento. Seu Pedro, você vê assim, eu coloquei ele com esse instrumento assim para lembrar que ele, além das mensagens que ele recebe do nosso Senhor, ele também passava também pela música, né? Tocava o acordeon, tocava o violão, tocava o órgão, né? E era um dos instrumentos assim que ele mais louvava a Deus, né? Louva a Deus. E isso também vem com a família, que todos os filhos, netos, todos vão herdou isso aí dele, né? Então é um instrumento afinadíssimo, tanto que fica esse sentido, né? Então ele, além de ser profeta, ele tem essa parte dos instrumentos, que é a parte da voz, do canto, que era o melhor que ele podia presenciar no Senhor, né? O segundo é o coração de ouro, né? A gente pode ver também. A gente colocou esse coração assim de ouro para finalizar assim, coração de ouro. Aqui está um simples homem, mas que tem um coração de ouro, que antes de fazer seus passeios me pede se pode ir. Então, você sempre pede permissão, né, Aline? Vocês tudo pedia, né? Para seu Pedro, o que é que podia, se podia, para Jesus, né? Se podia ir, o que é que podia, o que fosse. Comprar, fazer negócio, tudo pedia. Quer dizer, um filho obediente a Deus, temente a Deus, né? E se a gente for ver na Bíblia, em Jó 22:25, o Todo-Poderoso será teu ouro e um monte de prata para ti. Porque o ouro, se você for ver o significado, né? Coração de ouro, o poder, a riqueza, tudo isso. Mas para Deus tem um significado melhor, que é a obediência, né? Que ele, em tudo que ele fazia, como se fosse colocando ouro para Deus, tudo do melhor. Quer dizer, a casa, até a capela, tudo que ele fazia para Deus era tudo do melhor. Também fala, né? As pessoas olham a aparência, Deus olha o coração. Então, Deus escolheu o pai pelo coração de ouro que ele tinha. Justamente. E lembra também daquele quando ele quis fazer aquela cruz de Tozolé para botar os utensílios, né? Sagrado. Que muita gente criticou ele. Gastar dinheiro, né? Mas Deus, depois naquela mensagem, elogiou. Porque é por isso o coração. Ele fazia o melhor para Deus. Sempre o melhor para Deus. Deu para entender um pouquinho, né? Esse coração de ouro. O terceiro que a gente vê aqui, coloquei. Bento, meu filho. Acho que ele botou aí, né? Bento, meu filho, és agora um dos últimos profetas que a terra está recebendo, escolhido por mim, para levar além da fronteira toda a verdade escrita e falada. 11/2/2015. Lá em Deuteronômio 18:15, Deus fala: o Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu, e a ele que deveis ouvir. Né? Deuteronômio 18:15. Né? Então, Nosso Senhor já predisse já no Antigo Testamento que havia um profeta que ia suscitar, né, um profeta entre os irmãos que, além das fronteiras, né, como ele fala aqui, ia levar tudo, que você vê, está no mundo todo, Brasil, Japão, Canadá, Portugal, tudo. E também com a internet, né, já vai expandindo cada vez mais. Expandindo. Esse daqui também, o número 4. Esse aqui o Ponta do Baraço de Abraão. Esse aqui.
Eu coloquei a imagem de Abraão e seu Pedro, né? Eu coloquei a imagem de Abraão e coloquei assim: deixa a tua terra, que está em Gênesis 12, de 1 a 2. Deixa a tua terra, tua família, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. É seu Pedro. Agora, irmão Pedro II, vieste a este mundo para finalizar as obras que ele deixou, para finalizar. Para um novo que viesse compreender, para um povo que viesse compreender os desígnios de sua santidade, o poder máximo que rege toda a natureza. 3/7/2013. Quando eu coloquei na internet pesquisando o que é uma ponta do baraço de Abraão, apareceu um novelo de linha também. Porque quando a gente vai fazer um crochê, vai fazer um tricô, alguma coisa assim, a gente normalmente pega um novelo de linha. Então, para encontrar a ponta principal, a gente puxa com a linha, quando é a inicial, onde é que começa, né? Onde começou tudo. Então, onde é que está começando tudo? Começou com quem? Com Abraão, né? E está terminando com quem? É ponta do baraço de Abraão, porque começou com Abraão e está terminando com seu Pedro II, né? É a mesma linhagem. Ele veio da linhagem de Abraão. Por isso que tem sentido mesmo, né? Claro, porque Abraão deixou a terra, deixou família, deixou tudo e construiu uma nova família. Seu Pedro também. Deixou tudo lá para vir aqui com a família. Para Taquaras. Pode comparar, o mesmo processo, né? O mesmo processo que Abraão passou e seu Pedro também. Abraão é considerado o quê? O pai da fé. E seu Pedro para nós também é o pai da fé. Exatamente. E Jesus fala muito na mensagem: você tem Abraão, você tem Moisés, você tem João Batista, tem o Espírito Santo João Batista, por quê? É o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito, é isso aí. E coloca também São Pedro I, que foi escolhido perto de uma praia, né? Para você ver, a história da Bíblia se repete. Você pode observar, tudo se repete. Se você for ler com calma, observa, tudo está se repetindo. Então, por isso que é a ponta do baraço de Abraão, porque começou com Abraão e está terminando com ele, que é a linhagem. Essa é a linhagem, né, do profeta, e os filhos também continuam. Está nessa linhagem. A gente vai ver, tem coisas assim que vai puxar uma coisa pela outra. E a gente vai vendo assim, meu Deus, tudo, a ladainha, ela sempre está casando com a Bíblia. Porque as palavras, eu sempre brinco assim, é como um código, e é verdade. São palavras-chave que você pega e você, quando vai se aprofundar, você diz, meu Deus, já está batendo, sabe? Deus dá a palavra, você tem que ir, vai lendo e você vai entendendo. Meditar, né? Dá para entender assim, né? Deu para entender isso aqui, né? Ponta do abraço de Abraão. Importante isso que você falou. O próximo é o 5, né? Eu coloquei a imagem de, acho que São Bento, né? Pode até deixar lá. Bento. O que significa Bento? Eu peguei na Legenda Áurea, que é um livro de santo. Bento, assim chamado porque abençoou muito, o significado de Bento. Ou porque recebeu nesta vida muitas bênçãos. Ou porque todo o abençoaram. Ou porque mereceu a bênção eterna. Isso aí é um significado que está na Legenda Áurea sobre a palavra Bento, que é São Bento, mas leva para São Bento também. Na mensagem, Nosso Senhor fala, na mensagem 3/3/2005, Bento, o teu nome já diz tudo. Escolhido foste, o poder está contigo. Bento significa só na estatura. Bento é o que Deus escolheu, 1/6/2005, né? As pessoas assim têm como seu Bento uma pessoa pequena, né? Mas o poder máximo que ele está se referindo aqui é a Santíssima Trindade. É o Todo-Poderoso, é Javé. É esse Deus que no Antigo Testamento falava com Abraão, com Moisés, com Elias. Esse Deus que é o poder máximo que se encontra com o seu Pedro, o Deus vivo. Por isso que ele diz assim, eu estou aqui em Taquaras. Eu estou aqui no santuário de Deus Pai. Porque é esse Deus vivo que reside ali no tabernáculo, que reside ali naquela capelinha lá da Sagrada Família da casa de seu Pedro II. É esse Deus que deu a assinatura. E ele refrisou bem, Bento, porque logo no começo seu Pedro ia ser chamado de Bento, né? Aí depois botaram... Não, era Pedro. Era Pedro. Botou Bento, não foi? A mãe dele... Por causa da promessa de uma vizinha, né? Né? Então, para você ver, então já vem uma história
de seu Pedro, né? Por Bento. Então, Bento já veio um nome muito forte, que é uma pessoa abençoada, porque muito abençoou, porque recebeu muita bênção. Então, de Deus, a benevolência dele é grande. Entendeu? É isso que eu quero que você tenha, Bento. Então, quando a gente está rezando a ladainha, a gente tem que frisar muito. Porque assim, a ladainha é um exorcismo também. A gente pensa que não, mas é um exorcismo. É um exorcismo, né? Teve testemunho de pessoas que fez a ladainha um ano, fez a ladainha aí pedindo graça e alcançaram. É que eu ia falar né? pra você. Mas, geralmente as pessoas pedem graça, né? E alcançam, porque pedem com fé. Né? E é muito importante ali, cada palavra a gente meditar, né? Que é o que você está explicando aí, é uma coisa realmente para a gente ver que né, através da ladainha a gente consegue receber as graças que a gente precisa. Basta ter fé e acreditar. Então, o Bento aqui é um sinal que ele recebeu muita graça. E essa graça que ele recebeu foi do poder máximo, do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse Deus que se manifestou para ser Pedro e deu essa assinatura, Deus, né? Porque o poder máximo está com ele. Assinatura meio que é uma palavra-chave, né? Fechando tudo, né? Ali com a linhagem de Abraão, a gente vê que tem um fechamento, né? Porque quando a gente assiste aquele filme, é muito bom aquele documentário que tem de Moisés, eu até assisti, eu gostei dali. Porque quando eles estão, acho que até no podcast antigo a gente tem até passado aqui, que quando se pergunta qual o nome para Moisés, né? Do Deus que falou contigo. Porque com o povo, ele sabia o nome de Deus, que não se pronunciava o nome de Deus assim como a gente pronuncia, né? E tem com todo respeito. Então, quando ele pronunciou, a mulher falou, é o Deus vivo, o Todo-Poderoso. Javé é Deus, né? Então, você vê o maior respeito que tem. Então, para ser o Pedro, Deus deu assinatura. Ele deu já escrito. Esse aqui meu nome. Tu vai ter minha assinatura. Isso é muito importante. Isso que me chama muita atenção, porque ele já deu assinatura. E serve também para aqueles incrédulos, né, que não acreditam. E a assinatura, né, igual aconteceu com Moisés, o bastão, né? Que o povo não estava acreditando e deu o bastão para ele como sinal. E Deus já falou na mensagem, né? Que quando ele estiver voltando, ele vai dizer, se aproxime. Aquele né? que está com o meu nome, se aproxime. A mensagem fala. Exatamente. O nome que é a palavra Deus, a assinatura, sim, né? Que é muito importante, né? O próximo, eu coloquei a caneta de Deus, né? Que é a mensagem dia 15/10/95. Olhe, meus filhos, vejam como eu, Jesus, sou, com este que está escrevendo os meus assuntos. Ele quase nada sabe sobre os mistérios de Deus. Porém, me deixa tão à vontade que eu uso o seu corpo como uma caneta que tu usas para escrever. Aí eu coloquei a parte de Isaías 41:10, que fala assim: nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e veio em teu socorro. Eu te amparo com minha destra é a mão, vitoriosa. Né? Porque seu Pedro é como se fosse uma caneta na mão de Deus, né? Ele usava ele como instrumento também, né? Para tudo, assim. Até para a música, a inspiração também vem de Deus, né, Aline? Vem tudo de Deus, né? Então, ele era um instrumento, tanto para a música como para a mensagem. Então, ele é uma caneta. A caneta a gente pega, escreve, a gente bota ali. Então, ele era uma pessoa assim, obediente, uma pessoa despojada para Deus. Todo despojado, né? Sempre à disposição ao serviço de Deus, né? Estava sempre... Se a hora que fosse, né? Madrugada, de manhã, de tarde, a hora que Deus chamava, ele tinha que ir. Olha só, é a obediência, né? Então, e até mostra assim para nós assim, o que também a gente deve também pegar como exemplo, né? Se a gente vê essas coisas assim, o que ele passou, a gente vê também assim, na doença, a gente vê o que ele era disponível, né? Na caridade com o próximo, de paciência, de perdoar. Então, ele foi mostrando também com ele, para a gente também seguir esse exemplo, né? Um exemplo muito importante que eu penso que a gente deve seguir também é a coragem que ele teve para enfrentar os inimigos, né? De se posicionar para levar a palavra de Deus, transmitir as mensagens com relação às vestes, né? Assim, de bater de frente, a coragem que ele teve. Porque se fosse outro, talvez não teria essa coragem toda, né? Então isso também nos inspira, a gente também tem essa coragem, tem essa vontade de falar e buscar ter essa fidelidade mais, né? Coragem e desapego também, né? Porque o pai deixou tudo em Joinville para vir para Taquara, sem salário, sem aposentadoria. Tinha casa lá que tinha tudo, conforto, tinha carpê, tinha telefone. Deixou tudo em Joinville para vir morar aqui em Taquaras. Na época eu me lembro, uma casa de madeira simplesinha, nós não tinha cama.
A cozinha embaixo não tinha piso, era tudo aberto. Então, desapego também é muito importante, né? Para quem quer seguir a Deus. Tudo por amor a Deus, Tudo né? por amor a Para Deus. atender o chamado que Deus fez. E a gente vê que ainda hoje, assim, quando, ali no púlpito, quando ele se coloca, né? Ele falando, né? Assim, para as homilias dele, ainda hoje ele está exortando e nos ensinando como é que a gente deve. E cada mensagem, Bate, a gente né? vive lá, a mensagem é pro dia. É interessante isso. É muito interessante. Parece que ele está vendo o que a gente está Que tá passando. acontecendo, né? o que tá acontecendo. Muita coisa assim que acontece. Meu Deus, parece que ele está aqui, está olhando tudo. E claro que ele está, né? Sim. Mas a gente vê como ele está. A palavra é viva e é sempre. Por isso que é viva, porque Deus acontece está no dia ali, né? que é para acontecer. Deus está ali. Deu para entender essa, né? De caneta. Próximo. A chave. Chave significa que só um pode abrir a porta do céu. O que Jesus escolheu. E tu, irmão, foste escolhido de longe, do centro do Vaticano, para não confundir com o que lá está. Que é a mensagem 26 de 6 de 2005. Na Bíblia, Isaías 22 está assim. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Isaías 22. Olha que interessante. Né? Então, seu Pedro agora, quando João Paulo II subiu, e ele passou, né, congratulou com o seu Pedro, né, passou a chave para ele, né? Então, ele ficou com essa chave. Mas a chave quer dizer o quê? Eu procurei. É o poder. A pessoa tem o poder de abrir e fechar. Então, seu Pedro tem esse poder de abrir e fechar, né? Porque Deus passou para ele. Né? Por quê? Que poder é esse, Márcia? É o poder da doutrina, dos sacramentos, do respeito dentro da igreja, com as vestes, com respeito com a Eucaristia, o respeito com o Santíssimo, o respeito com tudo que tem dentro da igreja, a parte litúrgica, com tudo que ele está doutrinando a gente. Essa é a verdadeira chave. Que nenhuma outra igreja tem. Tanto que, naquele livro que eu comentei do último Papa ali, o que é que eles estão fazendo, querendo acabar? Com a igreja de Pedro. Então, eles sabiam lá entre eles que o último Papa era quem? João Paulo II. Eles sabiam já. Está lá aquele livro, o último Papa. Eles já sabiam. Então, que a chave estava com João Paulo II. Que o que ia entrar lá, já sabia que ia devastar o que está fazendo, né? Porque tudo agora é o quê? É libertinagem, tudo tirar o Santíssimo do centro, tudo essas coisas, né? Comunismo, né? Todas as religiões, tudo isso. E Nosso Senhor, através de seu Pedro, por isso que escolheu fora do Vaticano, porque se ele estivesse lá dentro, não. Ele não. Ele ia ficar preso que nem a irmã Lúcia. Olha o que fez com a irmã Lúcia. Adélia de Simbres ficou 50 anos. E a irmã Lúcia, o que fizeram com a irmã Lúcia? Né? Presa, calaram ela para não falar a verdade. Justamente. De fato. Então, e a mesma coisa aconteceu com o seu Pedro. A mesma coisa.